Olá, meus irmãos, é um prazer imenso mais uma vez estar aqui reunido com vocês no canal Jailson HMTV para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra aqui, né? Para mim é um prazer, sempre eu me alegro muito em vir aqui toda quarta e domingo para nós trazer a porção da palavra de Deus, porque muitas pessoas, pela graça de Deus, estão sendo beneficiadas por esse ensinamento. Muito bem, mas antes de nós entrarmos aqui nas escrituras, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de dar o like, tá bom? Porque isso é muito importante para nós. Muito bem, vamos abrir a Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. De segunda carta aos Tessalonicenses, tá bom? E diz aqui a palavra de Deus: ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, irmão, baseado nessa escritura, nosso tema hoje é a era da apostasia. Esse é o tema da nossa humilde palestra desse domingo. Agora, a era da apostasia. O que é uma era? Uma era, irmão, é uma dispensação. E o que é uma dispensação? É um período de tempo, né? E a dispensação, irmão, se refere tanto a um período de tempo, como também se refere à economia que Deus está usando naquela era, naquele tempo que está se cumprindo naquela era. Então, o nosso tema hoje é a era da apostasia. Agora, o que é uma apostasia? O que significa apostasia? Apostasia significa abandonar, desviar, deslocar. Isso é um dos significados da apostasia. Agora, essa apostasia, meu irmão, não é aquele tipo de apostasia que muitos fazem, né? Muitos acontecem com muitas pessoas. O profeta de Deus declara que Abraão se apostatou. Como assim? Abraão, sim. Quando ele disse para o rei que a mulher dele era sua irmã, o profeta disse que ali se apostatou. Agora, essa apostasia que o apóstolo Paulo se refere aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, essa apostasia é a pior que tem. É um abandono que realmente as pessoas continuam dentro do segmento, mas eles abandonam a palavra de Deus, a forma original, eles abandonam a mensagem da hora. Vamos tomar a Bíblia para nós vermos, irmão, que tipo de apostasia é essa. Vamos aqui para as escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 25 ao 32. Veja o que é que Paulo, o primeiro mensageiro, fala. Atos, capítulo 20, versos 25 até o 32. Olha o que Paulo... Veja aqui, irmão, o tipo de apostasia. E agora? Na verdade, sei que na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Aqui é o conselho de Paulo, olha o que ele está dizendo. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Tá vendo aí? Paulo saiu de cena, terminou seu ministério, mas ele entregou todo o conselho, tudo aquilo que Deus deu para ele na primeira era, ele fez. E isso aconteceu durante todas as eras, irmão, com cada mensageiro. Cada mensageiro cumpriu o seu papel. E nos últimos tempos, a mesma coisa aconteceu com o sétimo anjo. A Bíblia diz no Apocalipse, capítulo 10, verso 7,
que no dia da voz do sétimo anjo se cumpriria o mistério de Deus. Então Deus só tiraria o sétimo anjo de cena quando o mistério se cumprisse. E hoje, irmão, o que tem de pastor chamando o profeta de Deus de mentiroso, aí para ele não dizer, sabe, diretamente que o irmão Breno é mentiroso, eles não criaram não, irmão. Eles adotaram algo que foi criado pelos adventistas e pelos mormons. A ressurreição isolada, a pré-ressurreição. Não, o irmão Branda vai ter de ressuscitar para terminar aquilo que ele não terminou em vida. Irmão, isso é balela. Isso é conversa fiada. Olha que tipo de apostasia. Mas vamos ver o que Paulo diz aqui ainda. Vamos lá. Vamos para as escrituras. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos construiu bispo para apacentarem a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos cruéis que não perdoará o rebanho. Olha aí. Isso aqui, irmão, foi no primeiro século. Nós estamos no século 21. Mais de 2000 anos. Mas veja aí, irmão, o que está acontecendo no meio do povo da mensagem. Não é no meio da Assembleia de Deus, não. O tempo acabou. Esse tempo de nós falar contra a Assembleia, Batista, essas igrejas. Acabou. O problema aqui é agora dentro. Os lobos devoradores, que Paulo diz aqui, ó. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja do Deus que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Irmão, o que tem de lobos cruéis dentro dessa mensagem não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. E eles afirmam, não, irmão, nós estamos na era da pedra de coroa. Mas será? Hein? Será que realmente eles estão na era da pedra de coroa? Eles dizem que estão na era da era da noiva. Mas será? Ou eles estão na era da apostasia? Bom, tem pastor dessa mensagem, irmão, que ele não sabe nem o que diz. Ele só diz aquilo porque o outro falou. Mas ele não sabe que você chegar para ele perguntar, aí quando ele não tem resposta, ele diz assim, não, irmão, é porque você quer sempre te dar sabidão, você quer ser isso, quer ser aquilo. É por revelação. Veja a condição ministerial desses ministros da mensagem hoje aqui no nosso país. A era da apostasia. Eles estão dentro de uma era e eles acham que tá tudo bem, irmão. E Paulo continua. Que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Agora, isso aqui que Paulo falou, irmão, foi há mais de 2000 anos atrás. Mas veja que isso aqui não está vigente nos nossos dias. Pastores se levantando com doutrinas falsas, com ensinamentos errados, para atrair o povo. O povo não lê Bíblia, não lê mensagem. Aí eles fazem o que querem. Eles estão vivendo numa era da apostasia e enganam o povo. E não, irmão, estamos na era da pedra de coroa. Claro, que sempre tem aqueles verdadeiros. Mas a grande parte, irmão, é uma vergonha. Estão vivendo na era de uma apostasia. Mas vamos adiante com as escrituras. Portanto, vigiai e lembrai-vos do que durante 3 anos não cessei noite e dia de admonestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmão, encomendando-nos a vós a Deus e a palavra de sua graça a Ele, que é poderoso para nos edificar e dar herança entre todos os santos, todos os santificados. Amém? Vamos continuar com as escrituras. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. O nosso tema hoje é a era da apostasia. E o que é apostasia? É um abandono. Abandono. Nós estamos vendo o que tem de pastor dessa mensagem, com a mensagem do profeta na mão. Mas eles abandonaram a mensagem, irmão. Eles trocaram a mensagem por dogmas e credo. E acham que estão bem. E quando você fala contra isso, você, sabe, ele manda você sair. Não, sai da frente, irmão, porque
Vamos avante querendo com isso e aquilo. Meu Deus. Olha aqui. 1 Timóteo capítulo 4. Vamos para a escritura. 1 Timóteo capítulo 4. O nosso tema é a era da apostasia. Esse é o nosso tema. Olha o que é que Paulo diz aqui, no capítulo 4, verso 1 de 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, esses últimos tempos, irmão, tem dois significados. Se refere aqui como últimos no plural e tempos no plural, isso se refere tanto às eras da igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, e também se refere à plenitude depois das eras que nós estamos vivendo agora. Olha que Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, quer dizer, abandonarão, desviarão alguns da fé. E fé o quê? Fé é revelação. Não é o bêbado que é apostata, não é a prostituta que é apostata, não é o ladrão, tá vendo? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Agora, eu te pergunto, veja que isso não está se cumprindo em muitos pastores da mensagem de hoje? Irmão, não, irmão, isso é contra os pastores da Assembleia de Deus? Não, irmão. Os pastores denominacionais, eles só têm Bíblia, história e teologia. Nós temos Bíblia, nós temos teologia, temos história e o mais importante, temos a revelação profética. Mas veja o que é que esses pastores estão fazendo. É por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E o que é fé? O profeta diz que fé é revelação. O que tem de pastores, irmão, abandonando a revelação do dia para seguir o quê? Dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. E como é que os demônios atuam, irmão? Agora, estão aí, estão inventando no nosso meio aí, ó, o filho do profeta agora é o profeta do dia. Não, porque agora nós temos o anjo no nosso país. E tudo isso é espírito enganadores e doutrinas de demônio, irmão. Isso está correndo no nosso meio. E nós, que temos a revelação profética, devemos se afastar dessas coisas e combater isso. Meu Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da quê? Da bebedice? Da prostituição? Não. Alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. E isso aí, irmão, vem de uma forma tão mansa. Isso vem com nome de mensagem. Não, o profeta de Deus, irmão Brana, ele que enviou fulano de tal para o nosso país, e ele trouxe a mensagem para o nosso país, e nós vamos seguir esse homem, porque ele é o anjo do nosso país. Aí você pergunta, então me mostra na mensagem que é onde o profeta disse que em cada país tem um anjo. Não, irmão, isso é por revelação, porque não tem. O irmão Brana não ensinou isso não é doutrina da mensagem. São doutrinas de demônio. E a maioria desses pastores da mensagem estão seguindo isso. Se apostatarão, abandonaram a fé, a revelação. Para isso, irmão. Meu Deus. Vamos continuar. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos agora para 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 1, 5. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, mais uma vez, Paulo usa a expressão os últimos dias, se referindo tanto às eras da igreja como o nosso tempo, porque nós estamos no tempo da plenitude, irmão. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmão, que isso não for agora, não vai ser mais não. Tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Tá vendo aí, ó? Homens amantes
de si mesmo. Não, eu sou fulano de tal, eu tenho de continuar a obra de fulano de tal, e o povo, por não ter revelação, por ter abandonado a revelação do dia, eles, sabe, tomam esse homem como amante. Porque haverá homens no plural, ó, não é só um não, é vários, amantes de si mesmo, avarentos, preguiçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos. Meu Jesus. Sem afeto natural, reconciliáveis, caluniadores, incontaminados, cruéis, sem amor para com os bons. Tá vendo, irmão? Eles querem porque querem empurrar as doutrinas deles na sua goela de goela abaixo. Você tem de aceitá-lo. Sem amor para com os bons. Veja aí, irmão, a condição da era que muitas pessoas estão vivendo, numa era de apostasia. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigo de Deus. Meu Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes se afasta-te. Olha o que aqui Paulo está dizendo, deste tipo de gente. Mas, irmão, devemos amar todo mundo. Olha o que Paulo está dizendo. Mas que tipo de amor você deve amar? Porque o amor ágape, o amor de Deus, é o amor que corrige. Esse amorzinho, não, irmão, a gente tem de amar fulano, esse amorzinho de bater nas costas, não. E ele com doutrina falsa, com ensinamento errado, né? Paulo mandou se afastar. Vamos adiante com as escrituras. Segunda Pedro agora. Vamos para a carta do apóstolo Pedro. Segunda Pedro capítulo 2. Versículo 1 e 2. Veja o que é que Pedro diz aqui, o apóstolo Pedro. Também houve entre o povo falsos profetas. Olha aí, meu irmão. Olha aí, meus queridos irmãos. Veja o tempo que nós estamos vivendo. Veja que eles não estão vivendo numa era de apostasia, porque o tempo que tem mais falso profeta, irmão, de todos os tempos, é esse tempo que vivemos, irmão. O tempo que tem mais falso profeta. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negará o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo arrependimento e perdão. Tá vendo aí, irmão? Irmão, quando Cristo ele morreu no Calvário, a redenção foi para todos, até a semente do diabo foi beneficiada com a redenção. Mas veja o que eles estão fazendo. Irmão, isso está acontecendo no nosso tempo também agora, entre esses pregadores da mensagem. E Pedro continua ainda dizendo, ó. Vamos agora para o capítulo 3, vamos para 2 Pedro, olha o que Pedro diz aqui, ó. Versículo 2 ao 4. Olha o que Pedro diz. Para que vós lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador diante dos vossos apóstolos. Sabemos primeiro isto, que nos últimos dias, mais uma vez, a Escritura fala dos últimos dias, e eu falo aqui, esses últimos dias se refere tanto às eras da igreja, como o tempo que nós estamos vivendo, porque nós estamos no tempo da plenitude. Durante as eras foi parte da palavra, mas no nosso tempo agora é plenitude. Então esses últimos dias se refere tanto às eras da igreja, começando em Éfeso, terminando em Laodiceia, e também no nosso tempo agora. Porque nós estamos, sabe onde, irmão? Sabe onde nós estamos? Nós estamos no entremeio. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Tá vendo aí, irmão? Olha aí o que é que esses pregadores da mensagem estão fazendo. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Tá vendo aí, irmãos?
Tá vendo aí? Os apostatas, a era da apostasia, não é aquela apostasia que você vai ali num bar e toma uma cachaça, ou você diz uma mentira, não. Mas é apostasia, irmão. Você é a apostasia da fé. Você está com a Bíblia na mão, ó, a Bíblia, a palavra de Deus e a mensagem do profeta, mas está pregando o quê? Está recebendo espíritos enganadores e pregando doutrina de demônio. Está com a mensagem na mão e a Bíblia, falando da Bíblia, falando do profeta, mas é o quê? Mas apostatou-se da fé. Deixou a revelação. Bom, olha o que aqui o profeta diz aqui na mensagem. Deixa eu começar aqui com a mensagem, a festa das trombetas. Vamos aqui para a mensagem agora, a gente leu as escrituras. Dia 19 de junho de 1964, o profeta pregou a mensagem, a festa das trombetas. Olha o que ele diz aqui, ó. Isso aqui é muito forte. Parágrafo 35 até o 37 da mensagem, a festa das trombetas. Olha o que ele diz aqui, ó. Agora, é difícil para as igrejas ver isto. Agora, quando o irmão Brana falou isso, irmão, ele estava no meio dos batistas, dos assembleanos, dos metodistas, dos presbiterianos. Mas hoje, isso aqui funciona para quem? Onde está se cumprindo isso? Está se cumprindo entre o povo da mensagem, entre esses pastores da mensagem, esses pastores nicolaítas que nós temos dentro da mensagem, pastores que se apostataram da revelação do dia, que só pensam em dinheiro, só pensam em promover movimento. Agora é difícil para as igrejas ver isso. É difícil para as denominações ver isto. Tá vendo? Mas as denominações, irmão, não só tá lá fora não, tá aqui dentro também. Porque denominação, o profeta diz que é um espírito. E o que tem de interessante, irmão, que... Claro que aqui eles têm um nome diferente. É o comperismo. Aí ontem eu conversando com o ministro, ele disse que não, irmão, nós temos comperismo. Nós temos comperismo em João Pessoa, aqui na Paraíba. Temos comperismo no Rio Grande do Sul. Temos comperismo em São Paulo. Temos comperismo em Santa Catarina. Temos comperismo em Porto Alegre. Temos vários comperismos. Agora, irmão, tudo é desunido. Um não se une com o outro. Não. Agora, que tipo de comperismo é esse? Que o profeta diz que comperismo é dois andando no mesmo barco. Por exemplo, que eles fazem um encontro de pastores e esse encontro de pastores foi do comperismo de Santa Catarina. Outros comperismos não vai não. Que tipo de comperismo é esse, irmão? É falso. São comperismo falso. Irmão, independentemente do ensinamento, do que eu creio, que você crê que o sétimo selo está aberto, ou você crê que não está, mas nós estamos ali unidos. Mas não é assim não. Esses comperismos não passam de sistema nicolaíta. Homens querendo dominar. É o que Paulo disse. Homens amantes de si mesmo. Querem dominar o outro. E aquele se torna amante daquele. Olha o que o profeta de Deus aqui diz. Agora é difícil para as igrejas verem isso. É difícil para as denominações verem isso. Eles sempre procuram pensar que você está tentando repreender o povo. Você não está. Está tentando advertir o povo. Ah, irmão, você fala contra essas coisas, eles, não, você não... Você quer ajudar eles acham que você não. Eles acham que você quer atrapalhar, porque eles têm um esquema. Eles têm um plano para enganar o povo, para se promoverem. O fulano de tal é o apóstolo do Brasil, o fulano de tal é o anjo do Brasil, o fulano de tal é o profeta. Se promover a si mesmo. E quando você vai contra esse ensinamento, eles começam a falar contra você. E o irmão Brana continua. Não está tentando ser mal para eles. Está tentando afastá-lo do mal. Mas eles não querem, irmão. Mal não é só matar, não é só roubar. Mal é interpretar mal a palavra, o irmão Brana diz isso. Mal é deslocar a palavra, o irmão Brana diz isso. Mal é aplicar mal a palavra. E o irmão Brana diz que essas três coisas nós não podemos fazer. Mas eles estão fazendo. E quando você vai combater isso, eles ficam contra você. Aí ficam perguntando, quem é seu pastor? Quem é seu pastor? Tá vendo aí, irmão?
Não está tentando ser mal para eles, está tentando afastá-los do mal. Não são as pessoas nas organizações, é o sistema no qual elas estão. Tá vendo aí? É o sistema, irmão. As pessoas são boas, seja católico, batista, Assembleia de Deus, qualquer pessoa. Mas o sistema, é o sistema no qual estão, que está condenando pessoas honestas e sinceras, são católicas, protestantes, judeus e outras coisas mais, são seres humanos, tá vendo aí? Mas o sistema eles estão condenados por causa do sistema. E o profeta disse na mensagem o Shalom 36 que o sistema é a marca da besta. E Paulo diz: não se conformei com esse mundo, o mundo no grego é código, que é desse sistema. Mas eles estão aí, envolvidos, estão marcados com a marca da besta, porque eles estão na era da apostasia, irmão. Que você vê um pregador dizer: irmão, olha, nós estamos na era da noiva, mas primeiro examine, veja os seus frutos. Aí pelos frutos você conhecerá em que era ele está. Eles estão na era da noiva ou eles estão exatamente na era da apostasia? E o profeta continua dizendo aqui, ó: as freiras não vão para o convento para ser mais mulheres, elas vão para lá para ser boas mulheres. Elas estão tentando ficar mais perto de Deus, mas é o sistema que as polui. Meu Deus. E isso está exatamente acontecendo, irmão, entre muitos pastores dessa mensagem. Muitos. Pastor da terceira etapa, da segunda etapa, da primeira, da ressurreição isolada, do aperto prei, estão nessa condição. Mas é o sistema que as polui. As pessoas unem-se à igreja e não vão para serem má pessoas, mas para serem boas pessoas. Mas é o sistema da igreja que os afasta da palavra. Irmão, quer fazer um teste? É você mandar ele citar algum parágrafo quando ele estiver uma dúvida. Por exemplo, olha, o fulano de tal é o anjo do Brasil. Aí você pergunta: irmão, aonde o profeta ensinou, me diga um parágrafo aonde o profeta ensinou que cada país tem, em cada nação tem um anjo. É o teste, irmão. Aí você descobre que eles estão afastados da palavra, porque eles se apostataram da revelação. Eles abandonaram a palavra do dia. Aí, como eles não têm como provar, aí eles começam a fazer... Não, irmão, isso é por revelação. E o que é revelação? Irmão, o sétimo anjo, o William Marlon Branham, eu vou ler esse parágrafo aqui. Primeiro selo. Olha o que ele diz sobre a revelação. Primeiro selo. Primeiro selo aqui. Olha aqui, ó. Parágrafo 9. Livro dos selos, página 108, parágrafo 9. Olha o que o profeta fala. Olha aqui o que é que o profeta fala. Eu certamente gosto de estudar isso. Não tem jeito de se expressar tudo isso, porque é uma palavra eterna. Este é um livro eterno. Portanto, nós somente temos, por assim dizer, de pegar os pontos principais. E hoje, enquanto estudava, eu anotei muitas escrituras, de modo que vocês possam estudar isso. E também, a reticência. E as fitas revelarão muito disto enquanto vocês estudam a tantas coisas. Olha aqui, irmão, a forma de nós obtermos a revelação. É o que, irmão Branham? As fitas revelarão muito disto enquanto vocês estudam. Parágrafo 9 do primeiro selo. Olha aqui a forma de obter revelação. Aí eles acham que revelação é que Deus vai revelar. Não, irmão. Essa é a maneira de obter revelação. Fora disso é apostasia. Isso prova que vocês estão na era da apostasia. Vocês podem dizer que está na era da noiva, na era da pedra de coroa, aqui na cabeça, aqui. Mas aqui, no coração, vocês estão na era da apostasia.
Por isso que Jesus disse, muitos me louvam com lábio, mas o coração está distante. Meu Deus. As freiras não vão para o convento para serem má mulheres. Elas vão para lá para ser boas mulheres. Elas estão tentando ficar mais perto de Deus. Mas é o sistema que as polui. As pessoas unem-se à igreja não para seres má pessoa, mas para serem boas pessoas. Mas é o sistema da igreja que os afasta da palavra e dos princípios que Deus estabeleceu para este dia. Meu Deus. Mas eles querem viver no dia de Lutero, do dia de Wesley, e esquece que Deus estabeleceu. Aqui, ó, o que é que o profeta diz? Deus estabeleceu para este dia, e isso é o que os terá. Olha, mas é o sistema da igreja que afasta da palavra e dos princípios que Deus estabeleceu para esse dia. Isso é o que as tirar. Esses princípios que Deus estabeleceu da palavra para esse dia é que nos tira desse sistema. Mas o problema é que eles dizem que tem a mensagem, mas os princípios do dia, a palavra da hora, eles não têm. E por isso eles estão vivendo numa era de apostasia. Meu Deus. Só Jesus tem misericórdia de nós, irmão. Agora, parágrafo 37 da mensagem da festa de trombeta, o profeta diz: agora, recorde, Deus é a palavra. E a cada era, ele atribuiu a palavra para cada era, que estaria na terra. Éfeso, Esmirna, então para cada era da igreja, ele deu uma parte da palavra. Tá vendo? Que estaria na terra. Ele atribuiu na era da igreja. Aí o profeta, olha o que ele diz aqui, ó. E os 7 selos revelam a totalidade disso. Olha aqui. Olha onde nós estamos. Nós estamos vivendo na totalidade. Irmão, durante as eras foi parte. Hoje é a totalidade. É por isso que eu mostrei aí, quando a Bíblia fala nos últimos dias, se referindo tanto às eras como no nosso tempo, que nós estamos na plenitude. Os 7 selos revelam a totalidade disto. Está vendo? Mas o problema é que eles não estão. Eles estão vendo, não. Por causa do sistema. O sistema denominacional, o sistema nicolaíta, que eles têm com o nome de comperismo, afastam eles da palavra e dos princípios que Deus estabeleceu para o dia. Aí ficam pregando aí, não, é porque o profeta é o precursor. Isso já se cumpriu, irmão. A restauração já se cumpriu. O profeta explica isso da mensagem Pôr no Solar de Jesus, 58, de 1962. Ali terminou o tempo da restauração. Ali terminou o tempo do precursor. Porque em 63 o precursado veio. Mas o que eles fazem? Por causa do sistema, eles preferem continuar na era da apostasia. Vamos ler isso aqui. Vamos para o profeta de Deus agora. Eu quero ler aqui a mensagem A Marca da Besta, do dia 13 de maio de 1954. Marca da Besta. Eu quero tomar aqui alguns parágrafos para a gente acompanhando aqui o nosso assunto, que é a era da apostasia. Parágrafo 79. Olha o que é que o profeta diz aqui, ó. Mensagem A Marca da Besta, do dia 13 de maio de 1954. O profeta diz aqui no parágrafo 79. Não tente edificar algum outro. Não tente edificar sobre algum outro. Tá vendo aí? Olha o conselho do profeta. Não tente edificar sobre algum outro. Mas é o que se faz na mensagem. Eles estão se edificando em cima de outras pessoas. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha de continuar peregrinando. Quando parava, o que acontecia? Apostatavam. Esse é o problema do povo, dos pregadores da mensagem, irmão. Eles pararam, eles nem vão para frente, nem avançam, nem vão para trás, estão parados. Então, o que aconteceu com eles? Se apostataram, quer dizer, abandonaram a revelação. Quando paravam, apostatavam.
Eles tinham de continuar movendo todas as noites. Faziam uma nova fogueira cada noite. Apenas continuava avançando. Isso é o que temos de fazer. Irmão, quando eu falo isso, muitas pessoas dizem que eu quero ser sabichão, que eu quero ser melhor do que ninguém, mas é o profeta que está dizendo. Isto é o que temos de fazer. Fazer o quê? Avançar. Mas tem pastores aí, irmão, com 50 anos de ministério, não saiu do rudimento. Que você perguntar para ele sobre algum assunto da mensagem, ele não sabe explicar. Eles pararam, porque eles se apostataram, ele está vivendo numa era da apostasia. Ele acha que está na era da noiva, mas é só na cabeça. Meu Jesus. Isso que temos de fazer, o que Lutero teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Wesley. O que os da santidade tiveram, isso foi ótimo. Isso foi o dia deles. Estamos vivendo em outro dia. Olha aí, meus irmãos. Estamos vivendo em outro dia. Agora, estamos avançando. E aí, pastor da mensagem? Pastores do Aperto Play. Pastores da terceira puxada. Pastor da abertura da palavra. Vocês estão avançando? Qual é o avanço de vocês aí? Porque que vocês estivessem avançando, vocês não estavam esperando o profeta ressuscitar. Vocês não tinham colocado outro profeta no lugar dele. Olha o que estamos vivendo em outro dia. Estamos avançando. Se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. Mas caminhamos na luz enquanto a luz está aqui agora. Olha aí, meus irmãos. Oh, Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu falo essas coisas não é para prejudicar ninguém. Sabe? Eu não falo isso para ser melhor. Eu estou aqui para querer lhe ajudar, irmão. Querer lhe ajudar. Eu não quero tirar você da sua igreja, eu quero lhe ajudar, independentemente do que seu pastor crê, do que a sua igreja prega. Eu quero te mostrar a mensagem. É por isso que eu sempre digo nos meus vídeos, não fique no que eu digo, vai examinar nas mensagens na Bíblia. Será que o irmão Jailson, que ele está falando, tá na mensagem, está na Bíblia? Veja isso. Parágrafo 103 ao 107 da mensagem A Marca da Besta, de 1954. 103 ao 107. Vamos ver aqui, olha o que o profeta fala aqui. Ó. Agora, esse nicolaísmo tenha se tornado uma doutrina, então tornou-se uma perseguição. Tem muitos irmãos, que estão esperando a perseguição. Mas ela já está aí, ela começou no tempo do profeta. Depois que o irmão Branham recebeu a revelação de selo, veja que ele não foi mais convidado por ninguém. E ainda teve uma ordem lá no Concílio do Vaticano II, que era para impedir aqueles que colocassem o irmão Branham no púlpito deles, era para eles afastar aquele pregador. Essa perseguição já começou, irmão. Claro que cada dia que se passa vai piorando, mas nós já estamos nessa perseguição. Você acha que eu não sou perseguido? Hoje eu recebi um áudio de um pastor dizendo que eu tô com trauma. Mas Jesus, você tem que se tratar, que você tá com trauma de pastores. Não, irmão, não tô com trauma, não. Eu tô consciente. É porque eu tenho de combater o errado. Olha aí. Então, quando você... Por isso que o irmão Branham diz, aquele que fica ao meu lado fica em dificuldade. Mas eu prefiro ficar em dificuldade. Prefiro ser chamado de todo tipo de coisas que eles dizem comigo aí, mas eu estou no lado da palavra. Agora, esse nicolaísmo tinha se tornado uma doutrina e então tornou-se uma perseguição. Agora aqui, sai ele aqui nos últimos dias. Tá vendo? Um oásis, através da idade das trevas e da perseguição. Então vem um afrouxamento na primeira reforma, o qual foi Martim Lutero, e Martim Lutero protestou contra a Igreja Católica por causa disso, e ele saiu lá e apanhou aquela comunhão.
Tá vendo aí, irmão? Tá vendo o nicolaísmo? Veja, a perseguição já vem de muito tempo. E quando chega no profeta, continua e está continuando aqui agora, irmão. Vamos adiante com o profeta de Deus, parágrafo 122 da mensagem A Marca da Besta. O profeta diz: agora, então, note, eles começaram a sair com toda essa formalidade. Eles, agora, então note, eles começaram a sair com toda esta formalidade. Agora, nos últimos dias, virá uma perseguição. Aqui. E essa perseguição já começou, irmão, no tempo do profeta. Tá aí a perseguição, irmão. Quer ser perseguido? Comece a pregar a palavra. Diga só aquilo que o profeta falou. E fique firme com isso para você ver que você não é perseguido. Por quem? Para os próprios pastores da mensagem. Não é para o assembleano, não é para o católico, não. É para os próprios pastores da mensagem. Que diz que é amigo seu. Mas quando descobre a sua forma de crer, eles começam a perseguir você. Por quê? Porque eles estão na era da apostasia. 145 da mensagem A Marca da Besta. Nós estamos já perto de terminar, irmão. 145 da mensagem A Marca da Besta. Veja aqui, parágrafo 145 ou 146, onde o profeta explica, segundo a Tessalonicenses, capítulo 12, verso 3. Ele diz, olha o que ele diz aqui. Paulo disse, aquele dia não devia vir sem antes viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado. Esse homem do pecado aqui, irmão, é um assunto que eu vou deixar para o futuro. E Paulo continua, e o irmão Breno continua. Agora, observe, ele declara que ele é um homem. Está certo? A congregação diz amém. Paulo disse, ele é o homem do pecado, o qual se põe e se levanta contra tudo que se chama Deus. De modo que ele é adorado como Deus, um homem adorado como Deus, um homem que seria posto aqui como uma forma de adoração. E ele diz, aquele dia não pode vir sem antes que viesse a apostasia. Agora, que dia é aquele? É a vinda de Cristo, irmão. E o profeta disse, o que é isso? Aí o profeta disse, o que é apostasia? Hein? Aí ele vai dizer aqui, ó, o homem que seria posto aqui como uma forma de adoração. Ele disse, aquele dia não podia vir sem antes que viesse a apostasia. Aí ele faz o que é isso? O que é isso? O que é apostasia? Uma condição morna da igreja. Muito bem, veja aí, irmão, a condição espiritual da igreja, da era que muita gente está vivendo. Eles acham que está na era da noiva, que está na era da pé de coroa, mas é conversa, eles estão na era da apostasia. O que é isso? Uma condição morna da igreja. Muito bem. Ouça, desde que eu leia isto para vocês, se me permitir, segundo a Tessalonicenses, muito bem, se puder achar o lugar certo agora para começar, de modo que não tenhamos de ler tanto, ninguém de maneira alguma vos engane. Versículo 3, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Aí o profeta diz, a era da igreja de Laodiceia agora. Aí está, irmão, apostasia. A era da igreja de Laodiceia. Veja a condição da era, irmão. Veja como está a condição da era. E você veja que tem muitos pastores dessa mensagem que afirma crer na mensagem, mas eles estão apostatas, eles estão vivendo dentro da era de Laodiceia. Irmão, eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Eu estou aqui para lhe ajudar. Certo? Eu estou aqui para que você abra seus olhos espirituais e veja. É por isso que eu sempre digo, tudo que eu falo aqui, irmão, você examine nas mensagens. Vá nas escrituras. Será que o irmão Jesus está falando que está na Bíblia, está na mensagem? Examine. Eu não estou aqui para querer seu dinheiro, não estou aqui para... Eu estou aqui para lhe ajudar. Não estou aqui para tirar você da sua igreja, mas estou aqui para lhe mostrar a condição que está a igreja hoje. Irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, tá bom? E é isso aí. Então, esse é o nosso tema de hoje. A era
da apostasia. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. Eu peço aos irmãos que orem por mim, tá bom? Porque a perseguição é grande, muitos estão esperando a perseguição acontecer, mas ela já está em processo, irmão. Sabe como você descobre que ela já está em processo? É só você afastar-se dessas coisas que esses homens ensinam e se pegar com uma palavra. Aí você vai ver que a perseguição já está acontecendo. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos proteja. E se Deus permitir, quarta-feira estamos de volta novamente aqui com vocês para trazer a porção da palavra de Deus, tá bom? E você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like e aperte o sininho para toda quarta e domingo você receber vídeo novo, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.